Paz do Senhor Jesus. Amém. Sem perca de tempo, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Enquanto vocês estão esfolheando para achar o texto, faça aqui as considerações mais ligeiras possível. Primeiramente, ao meu Deus por estar aqui juntamente com vocês, cultuando ao eterno Deus nesta noite. Agradecer também ao pastor Fábio, concordo e comungo com a mesma opinião, que é o nome mais bonito de todos os tempos. Pena que a nossa origem do nosso nome é um pouquinho ruim, né, pastor? A definição, mas não importa. Pastor Francisco, amigo, muito obrigado por ter sido na minha vida uma bênção, um amigo, um irmão que Deus tem presenteado assim na minha vida, tá ok? A minha família que está neste exato momento pelas redes sociais me assistindo através dos canais aqui da igreja, também o meu beijo, meu abraço. Minha esposa vai estar chegando no dia 2 de setembro, e aos filhos, amigos do estado do Pará, Ilha do Marajó, Macapá, enfim, que estão todos que entraram em contato comigo, que Deus abençoe. E não poderia esquecer ao meu maninho, ao missionário Johnny, a sua esposa que ficou em casa. Mano, te amo, muito obrigado por tudo e tamo junto, tá bom? Quem achou, diga amém. Amém. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Tomar seu assento. Sempre quando eu tenho acesso ao texto do Evangelho de Lucas, sempre me surpreendo com detalhes no qual esse grande narrador, ele nos traça diante das suas narrativas. A sua literalidade sempre é muito rica, profícua, que num passar de olhos, numa leitura simples e superficial, sempre nos faz nos dar algum tipo de falta de entendimento do que o texto possa vir nos produzir. Mais do que o texto possa vir nos produzir, nós temos a nossa realidade, que hoje virou uma moda no nosso meio teológico, acadêmico, que é utilizado por muitos, que ortodoxia, ortopraxia. O que eu acabei de reproduzir é uma literalidade orientativa, ortodoxa, dogmática, que o texto possa vir nos apresentar. Porém, temos o nosso dia a dia, que é aquilo que nós aprendemos e aplicamos sobre a vida, sobre o nosso dia a dia, sobre a relação com as pessoas. E me parece que Jesus, o mestre dos mestres, o maior pedagogo de todos os tempos, ele quis reproduzir um segmento literário muito interessante aqui. O mais do que esse ensinamento, há um público-alvo. E o público-alvo, aparentemente, parece que está aqui no capítulo 15. É claro que Lucas ele não tem a mesma pegada, o mesmo time que o evangelista Marcos tem. Ele segue uma linha, Marcos, ele segue uma linha genealógica, uma linha cronológica, ele é um pouco mais detalhista, até porque o apoio, o suporte de todo o escrito do evangelho de Marcos, provavelmente a tradição nos aplica, que é o próprio Pedro. Já Lucas não, ele é um acurador, ele é um pesquisador, ele é aquele que se debruça um pouco mais, porém ele faz alinhamentos narrativos, ele não se importa muito com a cronologia. Vou dar um exemplo. Lucas capítulo 14, especialmente fala da cura de um homem hidrópico, ou seja, não existe nenhum relato dessa história em nenhum outro trecho dos evangelhos. Como assim também esse relato dessas parábolas que vai se seguindo no capítulo 15 em outro evangelho. Todos aqui já ouviram falar em sala de aula, na EBD, sobre o que é e para que serve os evangelhos sinópticos.
Mas Lucas, ele foge um pouco desse contexto, porque ele tem uma pesquisa um pouco mais acurada, ele tem pensamentos diversos, um olhar mais caprichado para um determinado crivo, assunto, posicionamento daquilo que ele quer passar. É claro que o Evangelho de Lucas 15, esse capítulo, ele é amado, ele é visto. Quem está aqui dentro, quem está lá fora, quem nunca teve um contato, um mínimo com a palavra de Deus, ou até mesmo com isso que está ocorrendo aqui, que chamamos de liturgia, mas já ouviu falar do Evangelho de Lucas dentro desse capítulo. Alguns chegam a dizer, John Gill chama esse capítulo, melhor dizendo, o capítulo que é o Evangelho dentro de um outro Evangelho. O Evangelho que traz a essência, aquilo que Cristo sempre implementou nesse período de 3 anos e meio, ministerialmente dizendo, é o chamado aquilo que eu quero reproduzir, ou seja, as boas novas. E me parece que essa nossa geração, essa fase que nós estamos vivendo, ela é mais do que sedenta, ela é mais do que esteja com fome de ouvir uma boa notícia. Estamos vivendo 4, 5 meses de um dos piores momentos da história desses últimos 100 anos. Fomos tomados de assalto, a qual em março, dia 16 de março, a qual ninguém se esperava o que ocorreu em todo o planeta. Nós estamos vivendo não só um período pandêmico anatômico, um período pandêmico patológico, estamos vivendo também um período pandêmico sentimental, emocional, psíquico. A alma parece que ela grita para a carne e salta pelos polos diante das adversidades, as crises existenciais. É só você olhar para cada bairro, cidade, é só você olhar para cada lugar. O que tem mais em qualquer lugar hoje no Brasil é uma farmácia. Isso demonstra uma sociedade doente, pessoas, famílias doentes, porque a indústria farmacêutica, ela hoje enriquece em cima dessas doenças, seja ela psíquica ou seja ela mesma anatômica. Então, Lucas apresenta um cenário extraordinário dentro desse capítulo. E nós estamos falando de um bibliógrafo que apresenta um protagonista. Quem é esse protagonista? Jesus. Jesus de Nazaré nos propõe uma unidade literária. E me parece que mesmo nesse ato que há de 2 anos entre nós e aquele período do 1º século, me parece que há algo muito incomum. A economia fragilizada, informações imprecisas, informações imprecisas, milhares de pluralidade de pensamento, e isso remonta muito o que nós estamos vivendo, sectarismo pluralista. Estamos vivendo também um cenário extremamente, antes, há 25, 24, 23 anos atrás, eu lembro muito bem, era muito fácil falar de ética, moral, espiritualidade. Hoje nós estamos diante de uma pluralidade e de uma multiplicidade. Aquilo que era granítico hoje virou relativo. Como viver diante de um cenário como esse? Como apresentar-se, se comportar como um servo de Deus, não aqui no meio da igreja, mas quando você está sozinho. Como você pode ter a imagem de Cristo reportada diante do seu comportamento, conduta, ações e palavra? Nós estamos diante de um cenário lindo, magnífico aqui. Temos 3 histórias em uma, missionário Johnny. Nós temos o famoso pastor, a ovelha perdida. E eu queria muito me reportar a ela, mas eu vou passar correndo aqui ligeiro, pastor Fábio, por essas 2 primeiras pautas que Jesus produz aqui nesse segmento. O capítulo 15, versículo 1 ao 10, fala da ovelha perdida e da dracma perdida. E me parece que Jesus está querendo reproduzir algo nessa informação.
E esse algo é de propósito, que eu acabei de dizer. Porque você vê um ser inanimado e depois você vê um ser abstrato. Você vê um ser inanimado que é uma ovelha. E depois você vê algo abstrato que é uma moeda. Diante de tanta informação produzida, esse público que está assentado para ouvir o que Jesus está reproduzindo, me parece que nós, sentado com um bom copo de café, com uma bolacha, e olhando o crivo do texto de Lucas capítulo 15, me parece que fica muito fácil nós olharmos quem é o bom e quem é o mal, quem está praticando bem e quem está praticando mal. Esses conceitos, geralmente nós colocamos em cima até mesmo dos personagens apresentados aqui pelas próprias Escrituras Sagradas. O fato é, o que Jesus remonta à ideia da ovelha perdida, remonta muito o que é a nossa trajetória. O que Jesus remonta sobre a dracma perdida, e vale a pena dizer que havia 10 dracmas, uma se perdeu e houve uma festa. Não há característica posicionada sobre aquela mulher, se a mulher era pobre e rica. O personagem ali não importa, o que importa é o abstrato. Parece que Cristo quer atingir algo muito íngreme, muito cirúrgico sobre essas duas batentes. E é por isso que ele inaugura para nós uma das narrativas mais belas, mais extraordinárias, que é a parábola do filho pródigo. Quem aqui nunca ouviu? Temos filósofos, temos cineastas, temos diretores que já reportaram. Tem um escritor chamado Chesterton, russo, católico, que no meio de todo o segmento comunista, socialista, na década de 30, 40, ele escreveu livros profundos, a qual 30, 40 anos depois foram descobertos por autores como Philip Yancey e até mesmo como Lloyd Jones, na década de 50, fazendo alusão dos pensamentos de Chesterton dentro desse meandro textual ou perícope textual que é apresentado aqui. Senhoras e senhores, é muito fácil nós olharmos para o texto e conceituar o bom moral e aquele que está tendo o conceito moral errado. Nós temos todo o acesso textual que Lucas capítulo 15 nos apresenta. Primeiro ponto, ele vai até o pai, o filho mais novo, e chega até o pai e fala assim: quero meus bens, quero aquilo que é meu, quero aquilo que me pertence. É muito tênue aquilo que nós temos sido aplicado nesses últimos tempos como igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo Assembleia de Deus do Belém ou de algum outro campo ministerial, eu falo igreja evangélica brasileira. Eu tenho falado isso por alguns amigos. Me parece que a igreja evangélica nos últimos 25 anos perdeu um time, a grande oportunidade de ensinar, fazer aprender a habilidade de viver em meio às circunstâncias. Mas ao contrário disso, me parece que nós apresentamos um Deus que está pronto para atender a qualquer tipo de pedido, um Deus que está pronto para atender a qualquer tipo de anseios e desejo. É por isso que eu tenho visto famílias fragmentadas, destruídas por conta de alguma perca essa até mesmo, perca de um familiar, doente querido, de um amigo, e se questiona, por quê? Quando Jesus reproduz essa informação e todos ficam atônitos olhando, como se fosse o roteiro de um filme hollywoodiano, eu vejo o filho mais novo não somente fazendo uso do fruto daquilo que era seu, ou seja, direito. Como nós amamos nossos direitos, né? Somos a geração dos direitos. Gostamos dos direitos. Temos direito para tudo e ao mesmo tempo temos nada. Nós vivemos o tempo do direito. E parece que esse moço, por conta do direito, ele tinha o direito sobre a herança. E essa herança
que ele faz a cobrança sobre o seu pai, ele o recebe. Só que dentro do nosso crivo de hábito e de cultura, nós não remontamos muito o choque que há nesse pedido. Porque quando o menino chega, ou esse filho mais novo, chega o pai e fala: ei, quero o que é meu, me dá aí a minha parte da minha herança. Ela basicamente ele falando: estou rompendo a minha relação contigo. Estou rompendo qualquer tipo de contato contigo. Não há mais relação. A minha relação é com o que é meu. Esse choque de agenda, esse choque de vontade, ocorre isso conosco todos os dias. Porque nós buscamos uma série de anseios e desejos e muitas vezes utilizamos a prerrogativa dizendo: é a vontade de Deus e Deus não está sobre isso ou sobre aquilo. Eu costumo dizer o seguinte: às vezes estamos lutando algo que não vamos conquistar. Às vezes estamos condicionando em algo que não vamos ter, ou seja, gastando energia em lugar errado. Orando, jejuando, porém, não havendo a resposta. Porque a agenda está em choque. A agenda não está na contramão. E me parece que este moço, por conta do direito que ele revoga sobre a sua vida, ele me faz algo a entender. Por conta do seu direito, ele perde a presença do pai. Por conta do seu direito, ele perde a casa do pai. E se isso formos aplicar à nossa vida, fica muito lúdico para cada um de nós. Quantas vezes perdemos a presença do pai, a casa do pai, a relação para com os irmãos, aqueles que estão em volta do pai, por conta dos nossos direitos. Somos calmos aqui, mas nervosos lá fora. Há crentes que é manso, mas quando entra dentro do carro, ele acha que é o Toretto do Velozes e Furiosos. Fica brabo. Por mínimas coisas acabamos criando pequenas vertentes. Eu tenho paciência até a página 2, é o que nós falamos muitas vezes. Porém, o que nós estamos reportando aqui, e não dá muito para aprofundar, até porque a informação não está no filho mais novo, porque nós sempre fixamos as nossas motivações no filho mais novo. Porque a ideia parece que o imoral, o errado, é o filho mais novo. E é o que o texto, de uma forma superficial, apresenta. O fato que este moço, apesar de ter rompido com o pai tinha todo o direito de castigar, inclusive matá-lo. Está em Deuteronômio 21. Aquele que viesse ter algum tipo de prerrogativa, ou até mesmo desonrar publicamente o seu pai, o pai tinha o direito de castigá-lo e levar até a corte para matá-lo. Porém, o pai aqui, ele usa do amor. Ele entrega-se o amor e fala assim: vá, meu filho. Mesmo com o coração arrebentado, mesmo com o sentimento dilacerado, é um básico do que Deus muitas vezes, ou nós, fazemos nessa relação com Deus. No muito básico aqui que eu vou trocar com vocês, meus queridos irmãos, e aqueles que estão ao alcance da minha voz nas redes sociais. Trocamos a presença do Pai por conta de coisas. Ficamos nessa fixação de coisas: patrimônio, dinheiro, casa, carro, emprego, é isso, é aquilo, status. E muitas vezes perdemos a presença do Pai. Colocamos na frente de tudo. Somos sim uma geração vaidosa. Somos sim uma geração a qual transformamos um mito narcisista em algo direcionado para nós, como se fosse algo que fizesse parte do nosso corpo. Não abrimos mão, mas do modelo: eu sou fulano de tal. É claro que isso não ocorre aqui só lá pelas bandas do Amapá. Agora preste bem atenção. O menino
Ele percebe, através do seu descontrole emocional e do seu desligamento com o seu pai, ele percebe que ele necessita de uma volta urgente. E ele começa a montar uma narrativa, um discurso, aquilo que ele ia falar com o pai. E quando ele monta isso na sua cabeça, ele retorna urgentemente. Nessa urgência de voltar, alguém avisa ao pai. Parece tudo invertido. O que Jesus nos propõe nesse texto é tudo invertido. Em vez de o filho ir até o pai corre até o filho, urgentemente, para encontrar no meio do caminho. Isso me chama muito a atenção. Há um Deus que é apaixonado pela sua história. Há um Deus que sabe cada vírgula da sua trajetória. Por mais que às vezes nós ofendemos o caráter santo de Deus, por mais que às vezes, muitas vezes, criamos equívocos sobre essa relação, conseguimos ser cético e ter até um comportamento meio de Nietzsche dentro da igreja. Para alguns, o deísmo é uma moda, ou seja, Deus existe, mas fugiu do controle de todas as coisas. Estamos abandonados à sorte. Não, meu irmão, Deus está no controle ainda da história. Deus ainda está no controle dessa igreja. Deus está no controle da sua família. Então, em nome do Senhor Jesus, levante as tuas mãos e dê um glória a Deus aí nessa noite. Aleluia! Quando o pai corre, o filho tinha algo em sua mente. Pai, deixa eu trabalhar, porque o rompimento foi muito grave. Sabe aquele rompimento que nós traçamos? Nós rompemos essa relação, porém ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí você começa a arquitetar, como se você pudesse enganar. Oh, Deus, me perdoe. Que é aquele chamado famoso remorso. Não tem arrependimento, tem remorso. Quando o filho tenta arquitetar, ou melhor, verbalizar aquilo que ele arquitetou, o pai interrompe e fala assim: meu filho, cala-se, fica quietinho. Chama aí alguém aí, traga uma roupa, a melhor que tiver. Bota no meu filho, porque ele estava, aquele que estava morto, agora está vivo. Quando o pai faz isso, ele não está pegando qualquer roupa não, ele está pegando a roupa que é dele. Está colocando publicamente, falando assim: eu estou restaurando a posição do meu filho em meio a toda a condição social que persiste aqui. Deus, meu irmão, ele trabalha da forma diferente. É por isso que às vezes a gente não entende. Aquele que desviou, voltou 2 meses depois, 3 meses depois, 6 meses depois, já está cantando, pregando. A obra dele é ele que faz, é ele que trabalha. Ei, meu irmão, o filho mais novo. E eu não quero nem ficar preso aqui à questão da veste que eu acabei de dizer, o anel e a sandália. Nós conhecemos a história como o filho pródigo. Mas tinha um que estava mais perdido do que o filho mais moço, que era o filho mais velho. A história toma um enredo dramático quando o filho mais velho entra em cena. Quando começa-se a festa, você percebe que em certo ponto o filho falou assim: ele nunca matou um novilho para mim. Aquele tipo de novilho era um novilho caríssimo. Somente em momentos especiais poderia se matar um novilho daquele para que se viesse se alimentar. E havia uma festa comunitária. Porém o filho está voltando da onde? Do trabalho. E começa uma das cenas mais arrepiantes desse capítulo 15.
aquele que estava ao lado do pai, que moralmente nós taxamos ele como o bom da história. Se nós taxamos ele como bom, é porque muitas vezes nós se assemelhamos um pouco com ele. Porque se formos colocar dentro da ótica da minha justiça e da sua justiça, companheiro, aquele filho estava totalmente correto. Ele que trabalhava, ele que estava ao lado do pai, ele que tomava conta da parte de toda a funcionalidade da casa do pai, e isso ele coloca em xeque. Ou seja, o que o filho propõe dentro desse segmento é uma inexistência de respeito para com seu pai. Mais do que isso, estava com o pai, estava trabalhando com o pai, porém ele não servia ao pai, ele servia a si mesmo. Que coisa estranha, hein? Eu percebo que há muitos que só glorifica, só adora quando ele pode ser visto. Eu percebo que tem muitos que só louvam ou só pregam quando ele pode ser visto. Hoje nós estamos vivendo um período de indiferença, de ausência de empatia, e eu estou falando ministerialmente dizendo, entre nós. Parece que torcemos que alguém caia para que você se levanta. Estamos diante de um cenário tão esquisito. Estamos diante de problemas. Vamos aqui ser bem sinceros. Eu estou no Amapá, mas no Amapá tem internet, gente. A polícia lá não anda de arco e flecha. Tem elevador lá. Não é cipó, não. Sim, pastor. Graças a Deus. Você concorda comigo, Johnny? Mas deixa eu falar uma coisa contigo. Os mesmos problemas aqui de São Paulo é lá, onde tem seres humanos, tem todas as variações de sentimentos. Muitas vezes nós estamos falando de Deus, falando com o Pai, estamos na casa do Pai, porém nós estamos servindo ao Pai, mas servindo a si mesmo. Servindo o nosso próprio ministério, a nomenclatura ou a posição que é colocada. Aquele filho, ele não tem a relação com o pai, ele tem a relação com aquilo que ele é. Eu não preciso dizer isso aqui para o pastor Fábio e nem para essa liderança que está aqui na minha retaguarda, mas eu sempre ouvi dos mais antigos. Pastor Fábio, pastor Francisco não deve ter falado para o senhor, mas eu trabalhei 7 anos como chefe. Eu trabalhei 7 anos na CGDB, como motorista. E tive a honra de ele, antes de passar a presidência para o Júnior, de ele mesmo cravar a assinatura dele na minha carteira profissional. Então eu vi um pouco de tudo. Eu tive em todas as AGO de 2003 a 2011, inclusive a mais top de toda, claro que vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, para os mais antigos. A de 2007 aqui no AMB. O que eu percebo nessa toda essa trajetória nossa como igreja é que se Daniel Berg e Gunnar Wing se pudesse se mexer um pouco no túmulo, ele poderia realmente orar e falar assim: gente, vamos acordar aí, vamos melhorar um pouco a nossa relação, vamos esquecer um pouco a vaidade, vamos esquecer um pouco a carteirinha. Ei, vamos se relacionar com o Pai. A Assembleia de Deus começou com relação verticalizada, não horizontal. Vamos relacionar. Você que está entendendo aí, levante as tuas mãos. Adore ao Pai. Ela chesteba necos de calabai. Lipis Jones de Copes de Cala Jones de Calabai.
Se a nossa relação, ela é aprimorada, não há questionamento. Se a nossa relação é aprimorada, não há materialização das coisas. Você não vai falar porque está matando boi. Você não vai falar porque tu está dando mais uma vez os bens. Meu irmão, o que importa é o Pai. O que importa é a casa. Se Ele dá os bens todos, o que Ele quer é relacionar com você. Ei! Não podemos deixar as línguas estranhas cessar. Não podemos perder a característica que a Assembleia de Deus nasceu. Ela nasceu no fogo, ela nasceu na brasa, ela nasceu no meio. Eu vou te dar 30 segundos para adorar o Pai. Nada pode nos tirar da casa do Pai. Se você quiser levantar suas mãos, levante. Se você quiser adorar, adore. Nada, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem principado, nem anjo, nada pode nos tirar do amor do Pai. Listen, shows. Essa pandemia parece que está nos trazendo um ensinamento. Menos de nós e mais de Deus. Tudo isso aqui é passageiro. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Parece que nós estamos um pouco saudosistas, olhando um pouco para o tempo a qual não havia muita teologia. Nada contra, eu sou apaixonado. A minha relação com esse homem aqui nasceu embaixo da teologia, embaixo de debate, embaixo de discussões. Mas precisamos mais de relacionamento. Ficamos presos porque Deus está fazendo aqui, acolá, e comigo não. Quando aquele filho moço está falando assim: porque eu sempre te servi. Você não vê um pai severo, pastor, tu não vê um pai severo em nenhum momento. Eu não queria estar chorando aqui pregando, mas está difícil. Porque você vê um pai mais uma vez demonstrando a ternura do amor. Meu filho, entra na festa comigo. Mas a festa só é boa quando você é o centro das atenções. A festa só é boa se você tiver o microfone. A festa só é boa quando você é o protagonista. O pai está convidando, entra para a festa, meu filho. E detalhe, a parábola, ela não tem fim. A história do filho mais velho é inacabada. Você sabe por que Lucas, naquela introdução que eu fiz aqui, tão cansativa, irmã Isabel,
Gosto da introdução. Mensagem sem introdução para mim é sem pé, sem cabeça. Ela tem que ter uma introdução para a gente tentar entender. Só que ela cansa. A história, tudo começa. Lucas põe de propósito. Ele põe de propósito a história do hidrópico. Porque aquele hidrópico, ele foi plantado ali naquela casa. Ele não tinha condições de mobilidade. E aí os fariseus e até mesmo os publicanos todos ficam observando o que vai acontecer com aquele ser. Porque Jesus parou na casa de um fariseu, está no 14, versículo 1 de Lucas. Ele parou na casa de fariseu para simplesmente uma bela conversa, um bom bate-papo. Jesus ama um bom bate-papo. E quando foi ver, ele percebeu que o hidrópico o observava. Estava ali. Mas Jesus, no versículo 2, passou a observar o hidrópico. Em 30 segundos, o que é hidropsia? Hidropsia, eu não sou médico não, mas o bom Google nos ensina. E eu fiz 3 análises em 3 partes do Google, algum tempo atrás. A hidropsia é um tipo de edema ou insuficiência congestiva cardíaca. Para quem é médico aqui, enfermeiro, sabe muito bem o que é isso. Vai criando pequenas bolhas líquidas na corrente sanguínea. E aí automaticamente, me permite aqui, olha para mim, vai criando inchaços, primeiramente na perna, depois nos braços e depois em todo o corpo. Era impossível aquele moço no primeiro século ter caminhado sozinho naquela casa. Ele foi plantado ali para colocar em xeque a missão e a divindade de Cristo, simplesmente por conta da questão moral ou religiosa do sábado. E Jesus cura o hidrópico, versículo 4, e despede. Nós temos ouvido falar de isolamento social, isolamento vertical há muito tempo. E eu estou vindo aqui na condição de profeta. O inchaço que estava fazendo nos paralisar, o eterno Deus hoje vai começar a desinchar. Você vai passar a ter mobilidade. O medo de vir para a casa do Pai vai agora desaparecer. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que estava inchado, aquele que estava com edemas, aquele que estava se sentindo com insuficiência para mobilizar, Jesus vai te curar agora e vai te despedir. Ei, começa a andar, começa a ir para a casa do Pai. É tempo de relacionamento. Cadê você? Cadê você para se relacionar com o Pai? Ei! Let's go, Mordecai. Toda a história começa ali e termina com os fariseus rangendo os dentes. Só que o passar do tempo, alguns deles foram conquistados. Meu tempo está acabando. Não tenha medo da sua chamada. Eu não estou aqui para conceituar a tua dor. Eu não estou aqui para conceituar a sua perca. Mas levanta. Jesus está tirando todo o inchaço. E está falando para ti, para de pensar nas coisas. Para de pensar no novilho, eu sempre estive aqui, entra comigo, vamos participar dessa festa. Vamos participar deste culto. Não espera para aquele glorificar, seja você sozinho. Seja você mesmo o próprio adorador, cultua aqui, cultua em casa. Ei, meu irmão, todo esse tempo que nós estamos vivendo vai passar. Eu não tenho dúvida disso. O que vai ficar só um aprendizado. E a chamada, as boas novas do Pai entra na minha casa e participa da festa. Hoje não é congresso, hoje não é festividade, mas Jesus chama, venha e alimenta-se do banquete. Ei,
vossa cabeça. Pastor Fábio, só me perdoe aqui a minha falta de compostura. Rapaz, mas desculpa o rapaz também. Essa intimidade ainda não velada. Ah, que vontade de chorar, pastor. O meu medo, às vezes, é estar trabalhando no que eu trabalho e estar fazendo para mim. Entende isso, Jones? O meu medo é eu pensar que todo esse sacrifício que eu estou fazendo é somente por uma vaidade. Uma vaidade de uma foto no Face, no Instagram, e alguma coisa a mais. E a gente fica pensando nisso, quantos likes, quantos isso, quanto aquilo. E fica Deus falando assim: meu filho, não é nada disso. Vem para o banquete. Vem para o banquete, vem para a festa. Esquece você. Esquece a sua roupa. Esquece a maquiagem. Esquece o penteado. Esquece. Vem para o banquete. Deus nos ajuda a melhorar, nos ajuda a evoluir, nos ajuda a entender o processo da sua casa. Não queremos sair descontroladamente, mas também não queremos ficar também de uma forma relapsa. Queremos, Pai, atender os seus desejos, atender a sua vontade, custe o que custar, em nome de Jesus. Quem entendeu aí, dá um glória a Deus. Eu vou estar ali fora, levante as tuas mãos, rapidinho. A semana não acabou. Aonde tu colocar as tuas mãos, haverá prosperidade, potencialidade na trajetória da sua história, na trajetória da sua casa, em nome de Jesus. Aonde tu colocar os teus pés, o próprio Pai vai adiante, legalizando, validando o seu caminhar. Receba em nome de Jesus e vem para o banquete da festa do Pai.